Adriana resolve se casar com Christopher para se livrar do FBI, mas descobre que a vida não é exatamente como na televisão. Pauli volta para casa depois de uma temporada na cadeia e Tony conspira com dois líderes comunitários para fazer uma grande fraude no governo federal. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro. Hoje eu tô aqui para analisar o sétimo episódio da quarta temporada de The Sopranos, escrito por Terence Winter e Nick Santora, uma dupla de roteiristas. Nick Santora, primeira vez e única, se não me engano, em The Sopranos, e o Terence Winter, já nosso velho conhecido. E o episódio tem a direção de um também conhecido já nosso, que a gente já falou sobre ele aqui, o John Patterson. Eu tô aqui para falar sobre o episódio, mais uma semana voltando a fazer as análises. Antes de eu seguir para a análise desse episódio, que foi uma das mais desafiadoras, tá? Tive que pesquisar bastante para conseguir entender algumas questões e tal, porque esse episódio é realmente muito interessante. Fica só um recado aqui: se você ainda não conhece o Cineclube exclusivo aqui do canal, a gente se reúne uma vez por mês para conversar sobre uma grande obra de máfia, do gênero gangster. A gente já falou no primeiro encontro sobre Goodfellas, ou Os Bons Companheiros, e foi um encontro incrível, e agora em dezembro a gente vai ter mais um encontro. Para fazer parte é muito simples, é só virar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Fazendo isso, você também ganha acesso ao grupo exclusivo de The Sopranos no WhatsApp. Essa oferta, no entanto, virar membro e ter acesso ao Cineclube Sit Down, vale apenas para quem virar membro até o fim desse ano. Quem virar membro até o fim desse ano, e enquanto continuar membro, vai ter sempre acesso ao Sit Down. Mas depois do fim do ano, em 2025, eu vou dar uma reformulada. Novos membros só vão ter acesso com uma assinatura externa, que vai ser consideravelmente mais cara do que essa. Então eu tô dando os últimos avisos, façam parte, tá muito legal, é só perguntar para quem participou. Eu acho realmente que tá sendo uma experiência muito legal. Então eu vou deixar no primeiro comentário, aliás, aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui, o link para vocês virarem membros do canal e terem acesso a esses benefícios. Dado esse recado, vamos falar aqui sobre esse sétimo episódio, que se chama Watching Too Much Television. Nossa, meu inglês tá horrível. Watching Too Much Television. Assistindo televisão demais. Esse nome é uma referência, claro, ao que vai acontecer com a Adriana, né? Ela tá em conflito gigante por conta da pressão que o FBI está fazendo para ela. E o que ela vai fazer a ideia que ela tem para conseguir escapar disso? Ela vai ver numa série de TV aquela velha história de que a esposa não pode depor contra o marido num julgamento. E aí ela tem a óbvia conclusão de se casar com Christopher para evitar que ela seja obrigada a depor contra ele. Só que ela vai perceber que não é bem assim que funciona. Então a referência clara é para isso. Mas tem também ao fato de que a gente viu no último episódio chamado Everybody Hurts a questão da depressão de vários personagens, né? Que é um tema muito presente da série. E não foi muito falado não foi muito mostrada a depressão que a Adriana está vivendo. E ela claramente está num processo de depressão. E isso, assistir televisão demais, também pode ser considerado aqui um sintoma de depressão. A pessoa está sempre ali na frente da televisão e tal, assistindo coisas que ela nem necessariamente gosta tanto, de uma maneira de se fechar para o mundo e tal. Então também tem essa camada, como eu gosto de dizer, no título do episódio, tá? Vamos começar então pela Adriana, tá? Ela tem essa ideia de se casar e encontra um empecilho conversando com Christopher, que é o fato de que talvez ela possa não ter filhos, né? Ela já falou sobre isso mais cedo na série, com a agente do FBI lá que estava infiltrada como amiga dela. Elas já tiveram essa conversa e aí ela conta isso pro Christopher, que tem a pior reação possível, né? Ela conta que durante um procedimento o útero dela foi perfurado e tal. O Christopher primeiro se mostra um verdadeiro imbecil, perguntando se foram os dois úteros, né? Que o útero só existe um, né? Até ela corrige ele, não, dois são ovários, o útero é um só. E depois de fazer, mas o que ele faz depois é muito pior, né? Ele tem uma reação totalmente explosiva, ele fala exatamente assim pra ela: você sabia que podia estar estragada e não me avisou? Né? Sim, pesadíssimo. E aí ela fala deles adotarem e tem uma referência curiosa. Porque ela diz: a gente pode adotar um filho e tal. Porque ele quer que o nome Moltisanti seja passado em diante e tal. E ele fala: claro, um garoto com o de olho puxado vai se chamar Moltisanti, vai sofrer bullying e tal. E é curioso porque um garoto de olho puxado já se passou por Moltisanti na série. Foi no primeiro episódio da segunda temporada que eles estavam fazendo aquele esquema de
aquele esquema com ações de investimento e tal, compra e venda de ações que eles estavam fraudando ali, né, fazendo aquele esquema lá que eles faziam todo mundo investir numa determinada ação e tal, e eles ganhavam dinheiro com isso. E tinha inicialmente eles mandaram o Christopher fazer o curso para ele poder ser um corretor, sei lá, capacitado. E o Christopher obviamente não fez o curso, eles mandaram um laranja lá fazer e era justamente um menino, um jovem asiático. Então é curioso que tem essa referência aí. O Christopher vai pedir conselhos pro Paulie, pro Tony e pro Silvio, né? Sobre se casar e tal, e a maioria dele, tirando o Paulie, os outros dois dizem que ele não, pensa bem e tal, ela é uma menina legal, etc. E eles, eu vou pensar. E como que ele vai pensar? Ele vai pro carro se drogar, usar heroína, né? E logo depois disso, ele precisou passar por isso, né, usar a droga ali, para decidir que ele gosta dela e que ele quer se casar. E tanto que ele fala pra ela, ela pergunta, tu tá drogado? Tá falando sério? Ele, não, é sério. Só que depois a Adriana, como eu disse, né, enquanto ela tá, e é curioso, enquanto ela tá vestindo, provando o seu vestido de noiva, eles estão acelerando o processo para casarem logo, ela descobre, conversando ali, que essa história de não poder testemunhar não é bem assim. Que, tipo, pode sim, eles podem encontrar o jeito de fazer a esposa testemunhar. Isso é uma coisa de cinema, de televisão. Até não é bem assim, tá? Existem algumas regras em que a esposa, o marido, enfim, não podem testemunhar. Mas, ao que tudo indica, nesse caso, ela não tá tão livre assim. E aí, a gente vê a imagem dela no espelho e a imagem dela dividida, né? Mostrando uma espécie né, de vida dupla ali. Ela tá com dois corações, assim. Porque, em primeiro lugar, o casamento é pra ela, tá, é porque ela ama ele e tal, mas o principal é para ela se livrar desse problema. Aí quando ela descobre que ela não vai conseguir talvez se livrar desse problema, o que sobra pra ela? Ela vai ficar casada com Christopher que, ok, ela gosta, mas é um cara que já bateu nela, que tá ela absurdamente mal, que falou que ela tá estragada, que ela talvez não vai poder ter filhos com ele. Então essa imagem no espelho, e o espelho é muito significativo para The Sopranos, tem várias cenas assim, no episódio passado teve isso e tal, mostra essa divisão dela. E depois ela vai atrás de um advogado e descobre que realmente o FBI pode fazer ela depor, se eles quiserem, eles vão encontrar um jeito, né? Beleza, e eu acho que com relação ao arco da Adriana é isso, né? Ela tá se afundando cada vez mais. Eu acho que é um ponto que ela se encontra cada vez mais sem saída. Um outro ponto adicional, tá? Só para essa questão dela não poder depor, a gente literalmente vê o FBI falando sobre isso e eles se dão conta que não vai prejudicar eles de nenhuma maneira. Apesar do nome do episódio ser referência ao que a Adriana está vivendo, o arco principal assim da história, os eventos principais desse episódio não são com relação a ela, são com relação a um esquema que o Tony e o Ralph vão tirar do papel. Um esquema esse que começa com uma conversa deles com o Brian, o primo da Carmela, que tá cada vez mais entrando pro circuito do Tony ali, dos amigos do Tony, tá passando a noite no Badabing e tal. Eles vão tomar café da manhã e ele fala um esquema que existiu né, de compra e venda de casas populares para políticas públicas de incentivo, né, de acesso à moradia. E aí eles têm a brilhante ideia, vamos fazer isso. Já na cena seguinte, se não me engano, eles estão na sauna, tá o Tony, o Ralph, o senador Ron Zellman, né, amigo deles, e o Maurice Stephen, que é um cara que é um importante líder comunitário também, amigo de juventude do Ron Zellman. Né? Eles dois, um deles na juventude durante os anos 60, provavelmente, ali em Newark, o Ron Zellman era estagiário da Câmara ainda, começando a sua vida política, e ele trabalhava numa cooperativa de alimentos e tal, já estava começando na vida pública também. Caras que, ideologicamente, divergem muito do Paulie e do Ralph, que são caras com uma tendência conservadora, uma tendência, né, mais falsamente conservadora, né? Eles não têm nada de conservadores no fundo, mas que defendem esse ideal mais assim e tal. Caras que nitidamente são racistas, enfim. E eles com um viés mais progressista. Mas o grande ponto desse episódio aqui, pro David Chase, eu acho, é a hipocrisia de ambos os lados. Eles talvez pertencem a espectros políticos diferentes e tal, acreditam publicamente falam que acreditam em coisas diferentes, mas no fim estão cada um querendo, né, cuidar do seu e ter o dinheiro no bolso, e para isso eles estão mais unidos do que nunca.
Eles falam, né, nesse encontro ainda na sauna sobre as passeatas de New York, tá? Que foram eventos que aconteceram, isso é uma coisa bem presente em Sopranos e é presente, por exemplo, no filme, né, no prequel de Sopranos, o Many Saints of Newark. Eles falam sobre essas passeatas, né, que foram eventos que aconteceram em Newark, obviamente de 67, que duraram menos de uma semana, foram 4 dias ali de vários protestos e tal, motivado por várias questões, entre elas um sentimento ali de desamparo dos afro-americanos com a política da época. E foram eventos violentos, assim, né? Foram 26 mortes e centenas ali de pessoas feridas, presas, enfim. Então foi uma coisa muito marcante. O Tony ainda era criança quando isso aconteceu, mas ele fala muito sobre isso. E aí eles falam, eles revelam pra gente o esquema que eles vão fazer, que fica muito confuso da gente, como vários esquemas de The Sopranos, às vezes é difícil de entender exatamente como que funciona a sistemática da coisa. E por que é difícil? Porque às vezes é complexo mesmo, e porque também isso não é lá tão importante assim. O importante é entender o porquê que eles fazem isso, né, como eles se sentem com relação a isso, quem eles prejudicam e tal, o entorno. Mas eu acho que nesse caso é interessante entender como funciona o esquema. Mais ou menos é o seguinte, eles têm um cara que é um testa de ferro ali da máfia, que é um médico, um urologista, e o fato de ser um urologista, acredita em mim, é simbólico nesse caso aqui, que é o Dr. Freed. Ele vai comprar 4 casas, por cada uma delas por $125 mil, 4 casas decadentes ali num bairro né, totalmente degradado, vai comprar por esse valor. Aí o Maurice, munido ali da sua referência, da sua relação com o deputado Zelman, ele vai, né, conseguir um empréstimo muito grande com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano para ir lá e comprar por um valor muito mais alto essas casas que o Dr. Freed comprou. Então o esquema é basicamente esse, tá? Logo depois deles falarem sobre isso, eles estão na sauna, saindo da sauna, e o senador, o Ron Zelman, resolve contar pro Tony que ele vem saindo com a Irina, a sua antiga amante. E para nossa surpresa, o Tony se mostra muito tranquilo com relação a isso. Ele tá ali, abotoando, fechando o cinto e tal. Tá tudo bem, vocês são 2 adultos e tal, né? Cuida bem dela, aquela coisa, tudo certo. E aí nesse momento toca uma música chamada Oh Girl, do Chi-Lites, o nome da banda. Não sei pronunciar o nome da banda, mas é a Oh Girl toca. E o Tony e o Maurice ficam conversando um pouco sobre isso, tá? A banda de soul music ali. Beleza. Tudo isso começa a acontecer e isso enseja ali algumas discussões ao longo do episódio. Por exemplo, o Tony, ele leva Primeiro de tudo, tá? Eles deixam claro ao longo do tempo, o Ralph fala em algum momento, a visão deles sobre esses projetos de acesso à moradia. Na visão deles, aquelas pessoas que estão tendo acesso àquelas casas e tal, que precisam todas vagabundas, que não querem trabalhar e tal, e por isso estão recebendo esmola do governo. A visão deles é nitidamente essa sobre isso. E o Tony deixa claro isso também, de alguma forma, porque ele vai conversar com o AJ no carro, ele leva o AJ para ver a igreja lá de Newark, a mesma que ele levou a Meadow na primeira temporada, e que o avô dele construiu e tal, sem dinheiro, aquela coisa toda, e ele dá um discurso muito sobre o sonho americano, assim, né? Tipo assim, isso mostra que é só tu querer, que tu te esforçar para conseguir e tal, que por mais que tenha alguma verdade no sentido de que é importante se esforçar e trabalhar para conseguir as coisas, é uma falácia, principalmente porque, assim, o Tony desconsidera que existem outros fatores, né? Aquelas pessoas ali que estão sofrendo com diversas questões raciais, sociais, com a questão da falácia da guerra às drogas e tal, e de um processo de segregação que existe nos Estados Unidos desde sempre. Não adianta simplesmente se esforçar para conseguir. Mas além disso, ele está desconsiderando o seu próprio modo de vida, que não tem nada de trabalhar duro e se esforçar para conseguir, de trabalhar com honestidade e tal. Vai totalmente contra esse discurso que ele mesmo está dando, né? Então essas hipocrisias assim são muito ressaltadas ao longo do episódio e eu acho que são um ponto bem interessante. O Tony vai até a casa do senador Ron Zelman, porque quando ele descobre que tem pessoas que virou um ponto de uso e de venda de crack ali, uma das casas, né, que eles vão comprar. E ele vai até a casa do senador, porque ele quer que ele resolva isso. E quando ele tá lá, ele vê naquela casa dele que é toda monocromática, assim, em cores mortas e tal, ele vê
se destacando ali os sapatos de salto alto da Irina na cor vermelha ali, né? Que é um ponto de contraste total com aquele ambiente. E aí talvez aquilo comece a mexer com ele naquele momento, né? O senador, por sua vez, vai até a casa do Maurice e diz para ele resolver usar uma gangue de pessoas negras e tal, para não parecer que não dá tanto na pinta que são eles que estão por trás de tudo. As gangues vão lá e metralham a casa e atingem o Ângelo, um daqueles caras que estava morando ali, no pênis, né? Ele toma um tiro no pênis e sai ali sendo carregado por outros. Curiosamente, na cena seguinte, o urologista Dr. Freed vai lá e compra e vende as casas por $1.300.000. Então, é óbvio que não é por acaso o fato do cara tomar um tiro no pênis, o cara que é o testa de ferro da máfia ser um médico urologista, né? Eu acho que são aquelas coisas, né, que o David Chase coloca sempre no episódio, assim, aquelas referências que pode passar muito batida, mas quando começa a pensar, tu fica, pô, interessante, cara, realmente, tudo isso foi realmente pensado. Né? E aí tem um momento em que o senador e o Maurice eles conversam sobre as atitudes deles. Tipo, o que aconteceu com aqueles sonhos que eles tinham quando eles eram, enfim, né, jovens, líderes ali que estavam surgindo na sua comunidade e tal, que resolveram simplesmente cuidar do seu, né? Garantir o seu e que se exploda o resto. Só que o Ron Zellman diz no último momento dessa conversa, às vezes eu acho que ele revela que ele se sente, em algum lugar dele se sente mal com as coisas que ele faz. E ele fala, às vezes eu acho que eu deveria ser punido. E talvez tenha falado alto demais porque alguém em algum lugar talvez estivesse escutando, né, de alguma forma ou de outra. Isso nos dá quase um foreshadowing ali do que ele está prestes a ser acometido. Porque logo depois a gente vai ver o Tony feliz, ele tá muito feliz com o dinheiro que ele ganhou, tudo deu certo e tal. E ele tá dirigindo e ele ouve Oh Girl, a mesma música do Chilitz que ele ouviu no vestiário quando ele conversou com o Maurice, mas também quando ele soube do Ron Zellman que ele estava pegando a Irina. E lembrem que eu disse que quando essa música tocou a primeira vez e ele conversou com o Ron Zellman, ele estava fechando o cinto. Agora ele vai até encontrar a Irina e vai até a cama dela, o quarto lá onde está o Ron Zellman, e ele abre o cinto e espanca vergonhosamente o Ron Zellman e manda ele ficar no chão chorando como se fosse uma vagabunda. É exatamente essas palavras que ele usa. É uma cena extremamente humilhante. Esse episódio ele tem todo um teor de ser emasculado, né? Isso aparece em várias coisas. Eu falei do cara que toma um tiro no pênis, o médico que é urologista. Tem uma ligação, um simbolismo aí. O fato do Christopher que descobre que não vai poder ter um filho. Isso para ele é uma forma de emasculação. E o Tony que tá, obviamente, vendo ao longo do tempo o cara ali, um senador ali, por quem ele nem respeito tem provavelmente, tá pegando de todas as mulheres de Nova Jersey, ele tá justamente pegando a ex-amante do Tony. E aí ele toma uma atitude que talvez seja mais de humilhar o cara. Se ele desse um tiro no cara, não seria nem perto da humilhação que foi ele espancar de cinto como se ele fosse um adulto e o cara fosse uma criança indefesa, né? Então essa cena ela é bem forte e interessante, até porque o cara vê o Tony de cima depois, né, num contra-plongé ali, fica o Tony, a imensidão do Tony ocupando a tela. Uma curiosidade até sobre essa cena, tá? O cara o Ron Zellman deveria ser o Tony baixaria a cueca dele e espancaria ele pelado, o que seria ainda mais humilhante, mas aparentemente o Peter Riegert, que é o ator que fez o Ron Zellman, quando leu o roteiro, achou que não curtiu muito a ideia de ser espancado pelado e tal. E o próprio Gandolfini foi até o David Chase e falou, tipo, vamos fazer essa cena com ele de cueca e tal, porque ele ficou desconfortável. Só pra gente fechar, tá? Tem o Paulie nesse episódio, né? Ele recebe umas festas de boas-vindas ali, depois de passar um tempo na cadeia. O Tony dá dinheiro ali pra ele recomeçar, ele mesmo assim reclama do dinheiro e tal. E ele ainda tá visivelmente muito incomodado com tudo que está acontecendo, né? Com a forma como ele se sentiu escanteado dos amigos durante o período que ele foi preso. Ele fala, por exemplo, do lar de idosos em que a mãe dele tá, lá o Green Grove e tal. O Tony meio que corta ele. E depois a gente vai ver ele indo encontrar o Johnny Sack num restaurante. Eles estão comendo e eles ficam falando muito sobre isso. Ele fala sobre o esquema do Tony e do Ralph, de como eles estão ganhando dinheiro, se mostra muito incomodado. E atrás deles tem eu acho bem bonito isso narrativamente falando. Tem a ponte do Brooklyn ali, né? Gigante. Aliás, a imagem em si é bonita, mas não só isso.
porque essa imagem rima muito com a imagem lá do momento em que o Dr. Freed vende as casas no banco e o Maurice ele apertam as mãos, a gente vê os banqueiros ali e no fundo tem um quadro com uma ponte que é muito parecida com aquela cena que a gente está vendo entre o Paulie e o Johnny Sack. Então é estabelecida essa rima assim, quase que como, cara, tanto legalmente, porque aquele negócio que eles estão fazendo, apesar de ser um esquema, tá, eles estão fazendo numa brecha da lei, quanto ali a maneira como os mafiosos operam mesmo não tem tanta diferença assim, né? É quase que uma união das duas coisas. Então eu acho que é uma rima que é estabelecida que é bem interessante. Certo, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!